E do Gabriel e do Maicon, né? Depois da suspensão de Romero e Fagner, no empate contra o Cruzeiro, o Corinthians perdeu mais um titular para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba. Estou falando desses dois jogadores que foram julgados ontem no STJD e um deles não estará em campo. Quem conta pra gente é o Álvaro Loureiro. A segunda-feira foi de preocupação para o Corinthians. Os dois volantes titulares do time de Fábio Carille viraram réus no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ainda por conta da partida contra o São Paulo no último dia 24. Maicon foi denunciado no artigo 250 e poderia pegar de 1 a 3 partidas de suspensão. O lance em questão foi esse pisão em Petros. O jogador não compareceu ao julgamento. No mesmo jogo, Gabriel provocou a torcida São Paulina depois do gol de empate do Corinthians e também acabou denunciado, mas no artigo 258A. No tribunal, Gabriel deu suas explicações sobre o fato. Ele poderia ficar de 2 a 6 partidas de fora. O julgamento teve duração de pouco mais de 1 hora e terminou com saldo positivo para o Corinthians. Maicon foi absolvido e Gabriel terá que cumprir a pena mínima de 2 jogos. É um fato que eu nunca passei na minha vida e espero nunca mais passar. Serve de lição para mim, que eu sou um ser humano e sujeito a erros. E acredito que já fui julgado, fui penalizado. Ele agiu ali sem aquela vontade, sem o dolo. Quer dizer, foi vamos dizer assim, foi um ato de garoto, foi um ato imprudente. E em razão dessa imprudência, ele foi suspenso por 2 jogos dentro de uma decisão que eu considerei muito equilibrada do tribunal, que apresentou argumentos para chegar a essa decisão. Gabriel começa a cumprir a pena já no próximo compromisso da equipe, no dia 11, contra o Coritiba, na Arena Corinthians. Acredito que o professor Carille vai trabalhar a equipe bem nesses dias que temos para o próximo jogo contra o Coritiba em casa, para ele armar o time correto, para ele fazer um treinamento específico para essas partidas. Desfalque importante para o líder, que precisa sustentar a vantagem construída no primeiro turno da competição. Agora não é o momento de jogar bonito e sim de confirmar esse título, mas é claro com muita tranquilidade, com muita força também para nós confirmarmos isso o mais rápido possível, mas sem tentar atropelar o que tem que ser feito, que acho que o trabalho está sendo muito bem feito. Boas notícias porque o Corinthians ficou aliviado com a pena mínima ao Gabriel. Vibrou, poderiam comemorou. ser 6 jogos. Pega 2 jogos. Pouco, ao meu ver. Pouco. Tem gente que defende o jogador de futebol, ele tem que ter a consciência. Agora, só essa imagem pode apagar do arquivo, né? Apaga, nem mostra, nem mostra. A gente precisa ver mais. A gente já sabe que o Gabriel fez. Apaga do arquivo. Só que o mais importante na entrevista do Gabriel foi quando ele fala... fica a lição. Fica a lição, porque esse é o papel. Gente, o atleta, o jogador de futebol, ele tem que ter essa consciência da importância que ele tem. Ele não vai educar as crianças desse Brasil. Mas ele é um ídolo. Mas ele vai contribuir. Lógico. Ele é referência, sim. Exemplo. Ele é exemplo. Então tem que se conscientizar disso para passar bons exemplos e não os maus exemplos. Mas foi provocado o torcedor. O torcedor não é profissional. O torcedor pagou ingresso, tá na farra, tá tirando sarro dele lá nas arquibancadas. Cabe ao profissional saber filtrar isso. Não é ter sangue de barata. Mas dentro do limite, dá uma resposta aqui e ali que não comprometa a imagem dele e principalmente a imagem do esporte. E outra coisa, tá entrando dentro da sua casa, né? Exatamente. Tá entrando dentro da sua casa. Eu vou falar, Paulo Lima. Eu estava vendo o jogo ao lado da minha filha. Lógico. Bem desnecessário. Fica a lição. A punição nós achamos baixa, mas é a primeira dele, né? É a primeira que tem gente que acha que nem deveria ser punido, paciência. Pois é. Bom, vamos continuar falando do Corinthians aqui no Bom Dia Fox, porque são exatos 10 dias que o líder do Campeonato Brasileiro vai ter para poder arrumar a casinha. E esse é o tempo que o Corinthians vai ter para voltar a vencer, já que no segundo turno o Timão vem tendo aproveitamento de time rebaixado. E vem mais problemas pela frente, viu? Eu estou falando dos desfalques que o técnico Carille vai ter. Um primeiro turno quase perfeito. 32 gols marcados, nenhuma derrota, 83% de aproveitamento. Um segundo turno duvidoso. Sim, porque nos últimos 6 jogos,
o Corinthians teve apenas uma vitória. Empatou com o São Paulo e com o Cruzeiro. Mais uma vez, a gente deixou um pouquinho a desejar. Perdeu para o lanterna da competição, Atlético Goianiense, para o Vitória, que até pouco tempo também estava no Z4, para o Santos, que está comendo pelas beiradas e encostando cada vez mais na liderança. E só ganhou do Vasco com aquele gol do Jô que... Você sabe, né? Você lembra. Eu pude ver que a bola realmente tocou no braço. O próximo jogo é contra o vice-lanterna Coritiba, só na quarta-feira da próxima semana. Mas o Timão já tem 3 desfalques confirmados e importantes. Além de Gabriel, suspenso pelos gestos obscenos no clássico contra o Tricolor, Fagner e Romero levaram o 3º cartão amarelo no empate com o Cruzeiro e também estão fora. Jô ainda está em recuperação, mas tem boas chances de retornar ao time. Acho que a única forma de superar isso daí é trabalhando, que uma hora ou outra o futebol vai melhorar e as coisas vão voltar como estava no começo do ano. Serão 10 dias de intervalo, de preparação, de colocar a cabeça no lugar, de treinos para que as coisas voltem mesmo a ser como no começo do ano. É isso ou o torcedor já pode começar a se preocupar? Será que o Corinthians ainda pode desfrutar daqueles pontos ganhos naquele primeiro turno que foi dos sonhos? Ainda temos uma diferença, mas não temos que se ater a ela agora. O que se sabe é que se demorar demais a reencontrar o caminho da vitória, o Santos de Leverkusen está a 8 pontos de distância e ainda tem esperanças de título. A gente está caindo muito no comum de apontar a queda do Corinthians ao baixo rendimento do Jadson. Não pode ser a única bengala dessa queda, porque olha aqui, ó, o Arana é um que não voltou bem também. Não voltou bem e não acharam uma peça à altura do Arana enquanto ele estava bem para a lateral do Corinthians. Isso está provado que não tem. Tentou com o Moisés não correspondeu, quer dizer... Essa é uma carência do Corinthians, como muitas carências. A gente falava no início do ano, antes desse desempenho no primeiro turno, que o Corinthians era um grupo limitadíssimo. E tem um bom time. Cabe ao Carille agora recuperar e o desafio é com as peças que estarão disponíveis. E são as mesmas no início do ano, não mudou nada. O que o Carille ressaltou e pediu foi não mande ninguém embora. Quem está aqui, fica aqui até o final do ano. E a diretoria atendeu o pedido do Carille. Por isso está dando resultado. Perde qualidade com o Jadson, o Rodriguinho sobe. Até certo ponto a defesa se mantém sólida, como a gente mostrou aqui. O mesmo número de gols que levou nas rodadas do primeiro turno, levou também no segundo turno. Não mudou nada. Agora é oscilar. Você acha que o pior já passou? Ou o Corinthians terá mais dificuldades pela frente? Não, dificuldades elas vão continuar. Eu acho que o pior já passou. A fase de declínio eu acho que já foi muito lá embaixo. Agora começa a ter uma curva ascendente e um equilíbrio maior. Não acho que seja um Corinthians ladeira abaixo, não vejo. Expectativa grande, Paulo Lima, porque todas as pausas que o Campeonato Brasileiro teve nesse ano, o Corinthians não voltou bem. Aí todo mundo falou, não, vai recuperar o Jadson não voltou bem. Olha, mas tem muita gente do departamento médico e o Corinthians voltava tomando pancada. Então, assim, pancada, modo de dizer, não voltava bem como ele vinha antes da pausa. Data FIFA chegou, hein? De olho nesse Corinthians e de olho no Santos. Sabe qual a leitura que eu faço, Lívia? E essas paradas, como você está destacando, têm sido decisivas nessa queda aí pro Corinthians. Não só do Corinthians, né? O Corinthians, também que cai de produção, a gente destaca muitas qualidades do Corinthians, mas entre os defeitos, o que a gente costuma falar do Corinthians? O Corinthians é um time previsível. Tá ficando previsível. Você tem o tempo para se preparar, porque o adversário do Corinthians já sabe que vai pegar o Corinthians daqui a 10 dias. Ele está se preparando para enfrentar o Corinthians. Quer dizer, a chance dele neutralizar esse Corinthians cresce. Caminhada mais fácil. Nas próximas partidas. Quem tem a caminhada mais fácil, Paulo Lima? Corinthians ou o Santos, que esse vem se recuperando muito bem? Corinthians está em casa na próxima rodada, o Coxa. Depois tem o Bahia fora, o Grêmio em casa e o Botafogo fora. Já o Santos tem pela frente a Ponte Preta no Moisés de Lucarelli, recebe o Vitória em casa, joga na casa do Sport e volta a jogar em casa contra o Atlético Goianiense. Pela classificação dos times que enfrentam Corinthians e Santos, você vê que pela classificação, dentro do campo é outra história. Sim. Pela classificação, você tá lá. O Corinthians pega o Grêmio, terceiro colocado, pega o Botafogo, que está querendo o G4, o Curitiba
Vamos em pontos, Paulo Lima? Eu acho que o Santos tem tarefa mais fácil. Desses 12 pontos, quantos o Corinthians consegue, quantos o Santos consegue? É bem possível que o Corinthians consiga aí 3, 6... Eu vou te falar, o Corinthians conseguindo aí... Talvez uns 8 pontos a 7 está de bom tamanho. Eu chutei 9. Eu chutei 9. Eu acho ganhar 3 jogos. Não, eu acho que o Corinthians ganha os próximos 3 jogos e acho que perde o Botafogo. Então, eu acho que de 7 a 8 pontos. Agora, é difícil você imaginar daqui a 4 rodadas a força desses times, O Santos, se vier nessa... Eu já apostei no Santos na próxima rodada contra a Ponte. E se vier nessa... característica, principalmente que dizem que o Vitória só joga bola fora de casa. E em casa o Vitória não sabe jogar futebol, isso é uma coisa de louco na minha cabeça. Quem tá mostrando isso é o Vitória, não é a gente não. Ontem perguntei pro zagueirão nos pedidos de futebol, quer dizer então que vamos mudar a tabela do campeonato, o Vitória só joga em casa. Não é bem assim, não é bem assim mesmo. Ou seja, pela essa trajetória aí, eu diria que o Santos tem boa chance de chegar a 12 pontos mesmo. Acho que o Santos tem todas as condições de vencer os pontos. Lembrando que a distância hoje, Calheiros, é de 8 pontos do Corinthians pro Santos. O Paulo Lima colocou 7 ou 8 na conta do Corinthians. O Santos fazendo 12, cai a distância. Tirou 4, que hoje é de 8, cai para 4. Cai para 4, ou seja, teríamos um campeonato. O Grêmio também tem chance de subir na tabela, né? Teríamos um campeonato brasileiro mais animado na parte de cima. Engraçado, Olívia, se a gente espelhar primeiro e segundo turno, nesse momento, pegando os números só do segundo turno, a pior sequência é do Santos. Porque o Atlético Goianiense, a gente já mostrou aqui, está crescendo, está na parte de cima da tabela no segundo turno. É porque aí está o perigo, porque eu acho que o time pode entrar relaxado. O Corinthians também está lá embaixo. O Corinthians é o 16º. O Corinthians está lá embaixo. É o 16º. Aliás, por falar em espelhar, a gente tem outros números para resumir esse Corinthians nesse ano? Sim, temos mais. Vamos colocar os 2 turnos do Corinthians nos 7 primeiros jogos. Lá no primeiro turno, os 7 primeiros do segundo turno. Paulo Lima, que chama muita atenção, que no início foram 6 vitórias, 1 empate. Agora o Corinthians no segundo turno conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E os números de gols. 14 marcados contra 5 sofridos no primeiro turno e agora marcou 7, mas sofreu 7. Sofre quase o mesmo número de gols. A defesa é muito consistente. A questão toda é que o Corinthians, como a gente falou aqui, o Corinthians passou o turno inteiro sem perder. Mas olha lá, aí a falta que faz o Jô, porque o Jô ficou fora no segundo turno, entrou o Casinho, o ataque parou. O Jadson não volta bem. Mas a defesa é consistente, a defesa consegue se manter consistente. A defesa continua sendo a menos vazada do Campeonato Brasileiro. E, de certa maneira, era previsto uma queda de rendimento do Corinthians no segundo turno. E outra coisa, agora os times que estão linkados apenas, o Grêmio ainda tem a Libertadores da América, né? Mas os times que estavam linkados em Copa do Brasil, o Corinthians tem a Sul-Americana, aliás, quando está fora da Sul-Americana, quem tem é Flamengo, Fluminense e Sport, esses são os times brasileiros sul-americanos. O Corinthians só tem novamente o Campeonato Brasileiro. E aí dá o foco, dá a direção, dá o norte. Mas é uma queda considerável, tem pontuação. Porque a gente vê, são 6, 18, 19 pontos. E 21 possíveis no primeiro turno. Mas terminou o primeiro turno. Nos primeiros 21 pontos disputados, o Corinthians somou 19. Olha só esse desempenho. Aí no segundo turno, contra os mesmos adversários das 7 primeiras rodadas, o Corinthians faz 8 pontos apenas. E terminou o primeiro turno com 8 pontos de vantagem. Exatamente. E continua com 8 pontos de vantagem. Consistente. Eu acho que explica muito essa queda no desempenho dos gols marcados. O ataque do Corinthians justifica muita coisa. Pessoal, hoje é dia de colar figurinha do álbum, tá? Da 26ª figurinha. E a gente tem 4 candidatos na tela aí.